Todos conhecemos o personagem Superman, ou Azulão de Krypton, que surgiu pela primeira vez nos quadrinhos em 1938, na revista Action Comics número 1, e como o último sobrevivente do planeta Krypton, que foi criado por um casal de fazendeiros sob o nome de Clark Kent, e quando descobriu seus poderes decidiu usar para ajudar a humanidade, como um super-herói chamado Superman, e aí por diante ele teve vários aliados e vários inimigos. Então, feito isso, no especial de hoje vamos falar sobre todas as versões live action e já adianto que foram várias versões diferentes. Mas antes, já deixa aquele like garantido para fortalecer o canal, afinal dá muito trabalho para produzir e eu preciso do seu apoio. Sabem o quanto eu me sacrifiquei? Feito isso, bora para o vídeo de hoje depois da vinheta. Você está no canal Nerd Ruivo. E bora o videozinho aí! Já aviso a todos vocês que não vou falar das versões que surgiram nos anos 40 e 50, e sim as mais memoráveis que todos nós lembramos e gostamos. Tá bom. E a gente já começa essa lista com Super-Homem de 1978, um verdadeiro clássico do cinema, contando a origem do Azulão, interpretado pelo ator Christopher Reeve. E aqui o planeta Krypton está à beira da destruição, então seu pai, Jor-El, envia seu filho, Kal-El, para a Terra, onde é encontrado por Jonathan e Martha Kent, e assim adotando a criança. Com o passar dos anos, agora com o nome de Clark Kent, acaba descobrindo sobre sua origem e seus poderes. Então ele decide ajudar a humanidade sob o manto de Superman e teve de enfrentar Lex Luthor, que planejava afundar a costa ocidental dos Estados Unidos, uma arma nuclear. Vale lembrar que ele também descobre sua fraqueza por kryptonita. É que o mais interessante é que o vilão Lex Luthor, ele é muito idêntico com sua versão dos quadrinhos, porque ele é um homem de postura, extremamente inteligente e muito estrategista, porque ele não tem poderes nenhum e mesmo assim conseguiu bater de frente com o Superman por causa de sua inteligência. Me vejo obrigado a concordar com palestrinha. E com o sucesso do primeiro filme veio Super-Homem 2 de 1980. Quando o Superman envia uma bomba de hidrogênio para o espaço salvando a Terra, ele acaba libertando 3 criminosos kryptonianos que estavam presos na Zona Fantasma. E assim General Zod e os outros percebem que tem poderes e vão para a Terra para poder conquistar o planeta. E eles enfrentam o Superman. Durante a trama, o Azulão desiste de seus poderes para viver uma vida normal ao lado da sua amada Lois Lane. E é nesse filme que vimos o poder mais estranho do Superman nos cinemas. É mesmo, é? Só que eu não me lembro, que minha memória é muito fraca, qual é o filme do Superman que ele fez aquela viagem no tempo. Que é a cena onde ele gira em torno da Terra até a Terra voltar no tempo para poder impedir a morte de Lois Lane. Mas deixa nos comentários que cena é essa. E eu confesso que na minha opinião essa cena foi estranha demais. Realmente. Agora vamos para 1983 com o lançamento de Superman 3 e aí já começa a cair a qualidade do filme com uma história bem meia boca. Ai, não! Com o Superman de volta à ação, ele enfrenta um computador diabólico, programado por um gênio da informática que pretende dominar o mundo. Enquanto trava mais uma batalha, ele se depara com uma kryptonita sintética, que divide sua personalidade em duas, o bom Clark Kent e o mau Homem de Aço. A trama gira em torno dessas duas personalidades e com Superman maligno causando muita confusão, até o momento que as duas personalidades acabam se enfrentando, e assim ele volta ao normal e consegue deter o grande vilão do filme. E na minha opinião, o grande defeito desse filme foi a dose exagerada de humor e um roteiro bem fraco. Suspeitei desde o princípio. Mas em 1984 veio o spin-off do Homem de Aço chamado Supergirl, contando a história da prima do Superman, Kara Zor-El, outra refugiada e sobrevivente do planeta Krypton, que veio para a Terra quando seu primo já atuava como Superman, e aqui ela vive em Argo City, e a
Drasticamente ela perde um dispositivo que gapogueia toda a população da cidade, e com a ajuda de seu primo, o Super-Homem, a Supermoça consegue salvar a cidade do caos. Então, em 1987 veio o último filme do Homem de Aço, o Superman 4 Em Busca da Paz. E nessa história, o Superman pretende destruir todas as armas nucleares do mundo para garantir a paz na Terra, mas Lex Luthor consegue uma amostra de DNA do Azulão e cria o vilão Homem Nuclear, um ser poderoso com o objetivo de destruir o Homem de Aço. Então o herói o enfrenta, quer conseguir derrotar o vilão e botar Lex Luthor atrás das grades. E vale lembrar que tivemos uma breve aparição desse Superman com a Supergirl ao lado dele, no filme The Flash, como uma homenagem aos fãs. Mas para mim não foi legal porque o CGI ficou ruim demais. Esse cara é xarope. Infelizmente, esse grande ator Christopher Reeve nos deixou dia 10 de outubro de 2004. Mas agora, em 1988, veio a série de TV chamada Superboy. Aqui acompanhamos a trajetória do jovem Clark Kent nos seus tempos de colégio, enquanto descobria seus poderes e lutava contra o crime como Superboy, e ao mesmo tempo tentava levar uma vida de adolescente comum. E o seu interesse amoroso aqui era Lana Lang, e seu maior rival era Lex Luthor. A série foi tão boa que durou 4 temporadas. Ah, bom, então assim sim. E em 1993 veio outra série de TV chamada Lois e Clark, As Novas Aventuras do Superman. Clark aceita um novo emprego no planeta diário da cidade de Metrópolis, onde conhece Lois e se apaixona. A série é focada na evolução do romance entre Lois Lane e Clark Kent, e ao mesmo tempo que ele vive as aventuras e corre perigos ao proteger a cidade como Superman. E essa série foi um grande sucesso, tendo no total de 4 temporadas. E com isso, em 2001 veio a série chamada Smallville. Somebody's Game. Você é retardado por acaso? Com Tom Welling no papel de Clark Kent. A série conta novamente a história de origem do Homem de Aço, mas agora ele é um adolescente que vive na cidade de Smallville, que vai descobrir pouco a pouco sobre sua origem e seus poderes, e evoluindo com o passar de cada temporada. Resumir a jornada do herói na fase da adolescência e juventude. Ah, agora eu entendi! E aqui também temos a participação de vários vilões conhecidos, como seu maior rival Lex Luthor e seu pai Lionel Luthor, e outros vilões como o Bizarro, o Homem Brinquedo, o Apocalipse, que nessa versão é muito melhor, o Cyborg Megalo, o General Zod, o Grande Brainiac e até mesmo o Darkseid. E esse Clark Kent chegou até a conhecer alguns heróis, por exemplo, o Gladiador Dourado, o Besouro Azul, a Bonitona Zatanna, o Flash Bart Allen, a sua prima Supergirl, o Cyborg sem aparência clássica, o Aquaman e até o Arqueiro Verde. Além disso, também teve o romance de Clark com Lana Lang e até mesmo o casamento de Clark com Lois Lane na 10ª temporada. A série durou de 2001 até 2011, tendo no total funk 10 temporadas. Porra! Tudo isso? E diante de todas essas aventuras, Clark só se tornou Superman de fato apenas no último episódio da 10ª temporada. E ainda assim não vimos o ator vestido de Superman, mas no ano de 2019 o ator Tom Welling teve uma breve participação em Crise nas Infinitas Terras da CW, quando Lex Luthor foi ao mundo dele e descobre que o personagem desistiu de seus poderes para formar uma família com a Lois. Ou seja, mais uma vez não vimos ele com traje de Superman. De volta aos cinemas, em 2006 tivemos o filme Superman O Retorno, com o personagem sendo interpretado pelo ator Brandon Holt. Esse filme era para ser uma continuação oficial de Superman 2, mas ambientado em 2006. A história é contada com o Superman de volta à Terra, depois de 5 anos em Krypton. Aqui ele tenta reconquistar o amor de Lois, que já está casada e tem um filho de
5 anos. Que tem super força, suspeita, hein? Não me diga. Além disso, o Superman precisa de ter um novo plano de Lex Luthor, que pode causar a morte de bilhões de pessoas. Depois de seu grande sacrifício na batalha final, Superman entra em coma graças à kryptonita de Lex Luthor. Essa versão do Superman retornou para a crise nas Infinitas Guerras de 2019, agora com um novo uniforme e enfrentando a versão do Superman de Arrowverse. Infelizmente foi destruído por Lex Luthor também de Arrowverse. Ah, você é um inseto! Falando em filmes, em 2013 tivemos o início do DCU com o filme O Homem de Aço de 2013, com o personagem sendo interpretado pelo ator Henry Cavill, que é a versão favorita das minhas apoiadoras aqui do canal, a Jack, a Maria, a mãe que eu cheguei e a Andressa. Um grande abraço para vocês três. E Chaguezinha, sucesso! E aqui a origem do Superman reconcada, dessa vez num tom mais sombrio e sério. E essa história é o seguinte: com a iminente destruição de Krypton, seu planeta natal, Jor-El e sua mulher procuram preservar a raça, enviando seu filho recém-nascido para a Terra. A nave espacial da criança aterrissa na fazenda de Jonathan Martha Kent, que o batizam de Clark e o cria como se fosse seu filho. Apesar das suas habilidades extraordinárias levarem Clark adulto a viver à margem da sociedade, ele precisa se tornar um herói para salvar aqueles que ama, de General Zod, que estava preso na Zona Fantasma e veio ao planeta Terra com seus soldados com o objetivo de transformar em uma nova Krypton. Mas Superman precisa deter os vilões e salvar a humanidade. Logo após esse filme, em 2016, foi lançado o filme Batman vs Superman, A Origem da Justiça. O confronto entre Superman e Zod causou muitas consequências. Despertou a atenção de Bruce Wayne, que viu o confronto. Lembrando que aqui ele já atua como Batman há anos, ou seja, tem muita experiência como herói. É mesmo? E começa a investigar sobre o novo herói de Metrópolis. Enquanto isso, a gente já começa a conhecer o ricaço Coringa, quer dizer, Lex Luthor, e começa a manipular Bruce Wayne e Clark Kent. Depois de muita investigação, Bruce Wayne descobre a fraqueza do Homem de Aço. Então Lex Luthor sequestra Martha Kent, obrigando o Superman a matar o Batman. Já que Batman acredita que o Azulão pode ser uma ameaça, os dois acabam entrando em um confronto intenso um contra o outro. O Super não esperava o preparo do Batman e acaba apanhando pra caramba. Enquanto isso, o Luthor cria o Apocalipse com o corpo sem viga de Zod. E o Bruce Wayne desiste de acabar com o Azulão só porque a mãe do Superman tem o mesmo nome que a mãe do Batman. Isso, marca. Eu só quero entender quem foi que criou esse roteiro. Eu não acredito no que eu ouvi. Não acredito no que eu ouvi, não pode ser verdade isso que eu escutei agora. Então Superman e Batman vão deter a criatura. Então a bonitona da Mulher Maravilha aparece para julgá-los. E assim a Trindade da Justiça tenta deter o vilão Apocalipse. Mas o Superman se sacrifica para matar o monstro e salvar a cidade. E na minha opinião, a cena do sepultamento do Superman no final do filme é muito triste. Mas não se preocupe que esse Superman retorna no filme A Liga da Justiça de 2017. E aqui nós tivemos a reunião de grandes heróis, recrutados por Nick Fury, quer dizer Bruce Wayne, para deter um grande vilão, de reunir as caixas maternas e destruir o planeta Terra. E para julgar os outros heróis, Batman tem a ideia de trazer Superman de volta à vida com a caixa materna. E o plano deu certo, porque Superman voltou à vida, mas desorientado. Então acaba entrando em confronto com os outros heróis. E quando recupera a consciência, Clark de volta à ação como Superman, ajuda os outros heróis a derrotarem o Lobo da Steppe e salvar a Terra. Mas depois de vários problemas e polêmicas envolvendo o universo da DCU, nós tivemos uma segunda versão de Liga da Justiça, chamado Liga da Justiça Snyder Cut, que seria a versão Liga da Justiça de Zack Snyder, dessa vez com 4 horas de duração, que não foram muito bem explorados no filme de 2017. Agora eu saquei! Apresentando o grande vilão Darkseid e melhorando o visual do Lobo da Steppe. E aqui na história, novamente, Batman traz o Superman de volta à vida com o objetivo de ajudar a combater o vilão para salvar a Terra. E aqui Superman está de volta no novo visual que ficou incrível. E a batalha final nesse filme dessa vez ficou muito melhor. Mas e você, Chapolin, que achou da batalha final desse filme?
Matsumoto. E aí por diante, essa versão do Superman teve breves participações em outros filmes. Na cena pós-créditos de Shazam, mas não era o ator Henry Cavill e sim um dublê. Infelizmente em 2021 já foi anunciado que o Superman de Henry Cavill não voltaria para os cinemas. Ou não sabia o que iam fazer com ele, mas depois do lançamento do filme Adão Negro, vimos a participação do Superman de Henry Cavill na cena pós-créditos, fazendo a gente acreditar que queria o retorno do Superman de Henry Cavill nos cinemas, e dessa vez enfrentando o Adão Negro, mas infelizmente... Extra, 13 pessoas enganadas. Exatamente. No dia seguinte, depois que essa cena pós-créditos, foi anunciado que não queremos Henry Cavill de volta nos cinemas, e sim o reboot do DCU. Exatamente. A DC fez uma grande sacanagem com o nosso querido Henry Cavill e nunca mais veremos ele como Superman nos cinemas. E tudo que tivemos foi aquela cena tosca no filme The Flash. Que desrespeito. Porra, pelo amor de Deus. Voltando para a série de TV, em 2015 veio a série Supergirl, fazendo parte do Arrowverse da CW. Resumindo, o cara é uma outra kryptoniana que foi enviada para a Terra para cuidar de seu primo Kal-El, mas quando chegou à Terra, seu primo já atuava como Superman, e após viver 5 anos como uma pessoa normal, alguns acontecimentos forçam o cara a se revelar para o mundo, adotando o alter ego de Supergirl. E o maior rival da cara nessa série também é Lex Luthor. E que essa curiosidade, eu não sabia que o mesmo ator que interpretou Lex Luthor da CW é o Alan Harper de 2 Homens e Meio. Além disso, ele também fez o capanga do Lex Luthor de Superman 2, dos filmes do Christopher Reeve. O maluco é brabo. E nessa série tivemos algumas participações especiais do Superman. Aqui ele foi interpretado pelo ator Tyler Hoechlin, que participou em alguns episódios especiais na série do Flash, e também no especial Crise nas Infinitas Terras. Em 2021 foi lançado o spin-off chamado Superman e Lois, e é uma série incrível demais. Depois de muitos anos como super-herói, Clark tenta viver uma vida normal ao lado de sua esposa Lois Lane, e tiveram 2 filhos chamados Jordan e Jonathan Kent, que acabam causando vários problemas, pois eles também descobriram que herdaram poderes de seu pai, e assim a família retorna para Smallville, e assim Superman de volta à ação, enfrentando novas ameaças e tendo que ligar com seus filhos rebeldes. Essa série já está na sua 3ª temporada, e quem ainda não assistiu, assista, porque vale muito a pena. E vale lembrar que em 2024 teremos uma nova versão do Superman nos cinemas, chamado de Superman Legacy, e dirigido e roteirizado por James Gunn, e o personagem será interpretado pelo ator David Correll West. Será que ele vai fazer um bom trabalho ou vai correr para o West? Não, cala essa boca. Mas é isso, estão empolgados para ver essa nova versão do Superman 2024? Será que no ano que vem a DC e a Marvel irão entrar nos eixos novamente e veremos ótimos filmes de super-heróis? Porque na boa, não sei vocês, mas eu já estou cansado de produções ruins ou meia boca. Precisamos de ótimos filmes de super-heróis. Mas e vocês, o que acham? Deixa nos comentários a opinião de vocês para a gente ir debatendo. E eu vou ficar por aqui, meus amigos, um forte abraço, valeu, fui!